Mas chegou a hora aí, vamos fazer o quem é melhor? Quero polêmicas, hein? Vamos fazer um quem é melhor aí com as prováveis escalações de Flamengo e Atlético Mineiro. E, galera, quero que vocês participem também. Cornetem a gente à vontade aí no chat, com respeito à educação, é claro. Cornetem a gente aí no chat. Deem a opinião de vocês também, se vocês... o que vocês acham. Enfim, vamos estabelecer o que, gente? Quem está melhor? A gente vai fazer assim? Ou quem é? Porque quem é, eu acho que, tipo assim, pode sair. Vamos falar, então, quem está melhor hoje? Pode ser? Show. É Beleza, bom então. você lembrar disso a cada 3 minutos, 5 segundos, que as pessoas que entram... Ele já mudou todo o raciocínio de volta aqui, que eu já estava alinhando tudo para falar assim, não, mas de acordo com a temporada. Vou dar até um exemplo mais simples. Vamos fingir que vai ser combinado Flamengo e Atlético contra o Palmeiras para decidir o Brasileirão. Aí você vai ter que escalar o time. Você é o técnico. Você tem quem você vai escalar quem está melhor hoje, né? Mas vamos lá, então. Começando aí com a Bia. Rossi ou Everson, Bia? Eu falei que hoje eu tô emanando energia, né? Tô emanando energia pro rubro-negro. Hoje o clubismo vai. Não vou deixar ele me consumir, não, mas ele vai me ajudar. Cara, já que é momento, eu vou no momento do Rossi, assim, muito por uma questão de cenários, assim, eu acho que o Flamengo é um time que tinha uma defesa extremamente, não precisava jogar bola para fazer gol no Flamengo, assim, bastava você entender que a bola girava, né, que a bola rola, para você falar, então tá, então dá para fazer gol. E é um cara que tem cada vez mais conseguido demonstrar segurança. Assim, o sistema defensivo, a gente fala muito do Tite. O Tite conseguiu dar um suporte, ajustar o sistema defensivo. Mas, cara, um time não pode ser campeão se ele não tiver um bom goleiro ou um goleiro em boa fase. O goleiro ele é fundamental para que a defesa consiga isso sustentar. A gente está falando de um Flamengo que vem de 5 jogos com um gol sofrido. É um cara que fisicamente no Flamengo também está bem, sai bem com a bola. Eu vou dar essa moral para o Rossi. Apesar de gostar até do goleiro do Atlético, tá? Eu acho que se fosse para pegar num negócio geral, numa temporada total, eu mudaria meu voto. Mas já que é pelo momento, agora, para escalar amanhã para ganhar do Palmeiras, eu vou de Rossi. Vegeta. Tendo em vista tudo que a Bia falou, eu vou de Everson. Boa sorte, Alan. Cara, eu vou... Obrigada, Vegeta. Porque vocês não sabem, mas no bastidor o Alan estava querendo fugir dos votos, tá? Então a gente vai ficar complicando só para aquele voto também. Levantei. Exatamente. Cara, enfim, eu acho que o Rossi era melhor que o Everson. Eu acho que o Rossi está melhor que o Everson. Eu acho que o Rossi vai ser sempre melhor que o Everson. Eu acho que o Everson é um goleiro que tem partidas de nóia, mas tem algumas deficiências também, apesar de sair bem do gol. E eu acho o Rossi um goleiraço. Achava desde a época do Boca. Então nessa aí eu vou com a Bia. Eu vou de Rossi, então. Beleza. Posso só explicar rapidinho? Claro. Eu tenho medo ainda do Rossi virar abóbora. Assim, as experiências com goleiros recentemente no Flamengo não foram das melhores. E ele é argentino, né? Então a escola argentina já sofre por esse lado há muito tempo. Seu cachorrinho discordou de você, ó. Cornetando aí, ó. É muito apaixonado. E aí, então por isso, tendo em conta o momento, eu acho que os dois estão num bom momento, né? Vamos lá, lateral direita. Começando por você, Vegeta. Mateuzinho ou Saravia? Pô, eu prometo que meu próximo voto vai ser no Flamengo, mas esse não vai ser mesmo. Nenhuma chance. Nem esse, nem Léo Pereira. Nenhuma chance. Tudo com uma birra com os dois. Até o Thiago Maia talvez eu passe, mas esse Léo Pereira, mas que nem um pouco. Vou ficar com o Saravia, infelizmente. Bia? Não, aí o muro tá muito baixo. Eu vou ter que ir pro Saravia também. Eu falei que ia ser clubista, mas calma aí. Eu acho que tudo há um limite também, sabe? Entre a razão e a emoção ali. Pra não flertar com o ridículo, não ser humilhada. Cara, eu vou no Saravia também. Mateuzinho. É aquilo que a gente falou, né? Sempre vou destacar. Minha posição prioritária é lateral direita, tem que contratar para ontem. Então, com certeza, Saravia. Pois é, engraçado que o Mateuzinho era um jogador que eu vi um potencial absurdo na época do Sub-20. Ele era dono do time. Também. Isso que irrita mais ainda. Ele era dono do time, ele era capitão, batia pênalti, batia falta, batia escanteio, ele era dono do Sub-20 do Flamengo. E, enfim, eu acho que faltou muito foco no começo da carreira no profissional dele. Está tentando focar agora, mas está com algumas dificuldades, né?
E se a gente pegar o Rodilindo, botar o Rodilindo no assunto, o Saravia era titular do Rodinei no Inter, e o Mateuzinho foi reserva e se acomodou do Rodinei no Flamengo, antes até do Rodinei dar aquela melhorada boa na reta final. Então vai ser unânime aí, vou de Saravia também, né? Apesar que ele não é o mesmo Saravia desde que teve aquela lesão séria no Inter, foi até quando o Rodinei entrou no time, o Rodinei entra no time do Inter quando o Saravia tem uma lesão séria. A primeira opção do Kudê ainda era o Kudê, era o Heitor, que era um lateral da base, e aí depois que o Abel chega, o Abel dá oportunidade para o Rodinei, naquela reta final do Inter. Então, 1-1, Saravia. Para a zaga, então, cara, eu deixei para eu começar mais difícil, porque eu vou te falar, eu gosto muito do Maurício Lemos. Inclusive, eu não estava entendendo quando o Filipão tirava ele uns jogos, eu acho que foi um achado do Atlético Mineiro, o Maurício. Eu acho um zagueiro muito regular, uruguaio, o Maurício Lemos. Gosto muito dele, muito mesmo. Mas apesar que eu acho que o Fabrício Bruno às vezes tem que dar uma baixada de bola, que eu acho que às vezes ele acha que joga muito mais do que joga, né? Eu acho que ele é um ótimo zagueiro para ter no elenco, mas não é aquele cara para ser titular absoluto. Desse Flamengo tem que ser, porque realmente a zaga do Flamengo agora, né, tá complicado. Mas, por exemplo, para um planejamento do ano que vem, se eu sou o Flamengo, eu tento buscar 2 zagueiros titulares, né? Mesmo tendo o Fabrício Bruno no elenco, se o Fabrício Bruno não sair. Mas eu vou no Fabrício, acho que fez uma temporada melhor aí que o Maurício, apesar de eu gostar muito do Maurício, né? Bia? Cara, eu vou de Fabrício, eu gosto do Fabrício. Também acho que às vezes ele tem um estrelismo ali que atrapalha ele, mas eu gosto. Eu acho ele um defensor de elite, eu acho ele muito rápido, absurdamente rápido. E assim, não é que ele só é rápido, ele chega inteiro na jogada, ele dá um pique e chega inteiro. Ele é alto, ele é forte. Eu acho que ele tem boa leitura de jogo. Eu acho que ele sabe desarmar, falei isso ontem, ele sabe desarmar mantendo a posse, isso é uma coisa que eu gosto muito. Peca muito na construção também, ele deixa a desejar legal na construção, isso aí ele precisa melhorar. Mas eu gosto do Fabrício Bruno, assim, é um zagueiro que eu queria manter. Vegeta, vai ser unânime, eu e a Bia fomos no Fabrício, e você? Unânime e com as críticas embutidas, concordando com tudo. É uma virtude para o jogador ter confiança. Eu sempre falo isso, o futebol é um esporte que você tem que marcar território, você tem que se impor, é muito disso, além da parte tática e técnica. E ele tem essa característica, apesar de muitas vezes repetir o diálogo de que te encontro lá fora, né, da quinta série. Mas ele é um cara que eu respeito, não gosto da parte técnica dele, às vezes fico irritado que ele é o único zagueiro confiável do Flamengo, também acho que ele poderia revezar, não é para ser titular absoluto, mas hoje, total titular e total respeito pela dedicação dele enquanto atleta, num ano tão conturbado, tão bagunçado, com tanta coisa errada, tanta gente fazendo errado, ele focado demais na parte de atleta, entregando o máximo dele, isso eu respeito muito. Sim. Então, voto nele. Eu vou até adiantar que talvez essa fosse minha zaga. Se a gente fosse pegar 4 Sem zagueiros, dúvida. talvez eu escalaria Fabrício Bruno e Maurício Lemos, né? Apesar do Maurício jogar mais pela direita. Vamos lá, começando pela Bia. Eu não sei se o Léo vai deixar de votar no Léo, o Vegeta vai deixar de votar, vamos ver. Bia, Igor Rabelo, ex-Botafogo, ou Léo Pereira? Cara, aí o Vegeta que já tinha falado lá do Léo, eu acho que eu vou deixar ele na mão, porque eu vou ficar com o Léo Pereira. Assim, eu acho que o Léo Pereira, ele tem momentos de... eu acho que o Léo, ele tem momentos que eu já falei, né? Ele flerta com a brincadeira também, velho. Ele te deixa apreensivo, assim. Você fala, pô, Léo Pereira, não tem necessidade de você se complicar, não tem porquê. Ele se complica, ele teve, enfim, um início péssimo no Flamengo, e aí, às vezes ele tem esse apagão, assim, durante o jogo. Mas, cara, eu acho que ele foi importante em alguns momentos na temporada para o Flamengo. Inclusive, assim, eu acho que a volta por cima dele foi boa. É um jogador que, cara, eu também, por exemplo, manteria no elenco para o ano que vem, para uma reserva, não vejo um problema. Não é, para mim, de todo ruim o Léo Pereira, não. Ele precisa evoluir em algumas características, ficar mais atento durante o jogo, mas, cara, eu, particularmente, eu não gosto do Igor Rabelo. Assim, eu não gosto do Igor Rabelo. Eu prefiro o Léo nessa. Vegeta? Prefiro o Igor. Eu gosto do Igor. Eu acho o Léo um zagueiro tecnicamente acima da média para o Brasil hoje. Um bom jogador, tecnicamente. Mas ele se rendeu, assim como o Mateuzinho, à vida noturna, aos excessos do Rio de Janeiro, e não consegue ter uma sequência, não consegue ser atleta, né? Tem muita dificuldade para seguir. Você vê claramente ele parece, às vezes, não está conseguindo
ter a disposição para as jogadas, para chegar junto nas jogadas, e sofre principalmente na jogada aérea, né? Na defesa. Então, não vejo o Léo Pereira focado, não renovaria com ele por isso. Também já teve chances, não me parece que vai mudar. E os caras acham que estão jogando o futebol. Eu nem gosto de falar o futebol de antigamente, porque outros jogadores também com qualidade se ferraram optando por isso. E Romário deixou a diversas Copas por conta dessa postura dele não atleta. Valber, que era um jogador de excelente defesa, para estar um defensor, Valber podia ter ido muito mais longe, poderia ter sido muito mais importante em vários times. Um jogador, não sei se a Bia chegou a acompanhar, mas o Alan com certeza, de muita qualidade, mas que infelizmente os caras não entendem o que é ser atleta, né? E a bola, a vida e a bola punem, né? Eu concordo muito com o Vegeta, mas eu vou votar no Léo porque eu acho o Igor Rabelo, enfim, acho muito. Sempre achei, desde a época do Botafogo, assim, muito superestimado. Eu não. Enfim, eu também. Ele me passa nenhuma confiança, cara. Eu não consigo confiar nele, não. É difícil confiar num zagueiro que sorri, né? Também tem isso. Pois é. E de novo, né, cara? Eu só tô pegando os mais difíceis, né, cara? Vamos lá, produção. Sobrou para mim. Eu tinha que eu começar, né? Vamos lá. Cara, eu acho o Ayrton Lucas um baita lateral, mas eu vou de Arana. Eu vou de Arana aí. Acho que tem mais, como que eu vou dizer? Tá numa fase melhor há mais tempo. Ele teve uma lesão séria, não estava muito bem, mas fez um golaço na rodada passada. Eu vou de Arana aí, dessa vez. E você, Vegeta? Difícil, hein? Essa é bem difícil, cara. Bem complicada. O Beijinho deixou a desejar, né? Nos últimos tempos, mas muito por conta do Sampaoli. Caiu muito de rendimento com o técnico argentino e depois ele melhorou novamente. O Flamengo joga em casa. Eu vou de Ayrton Lucas. Por isso. Se fosse lá, eu ia de Arana, mas concordo. A longo prazo, o Arana é um jogador de seleção, mas como joga em casa, para a gente falar de agora, Ayrton Lucas. Bia, ficou para você desempatar aí. Tá vendo? Essa responsabilidade chegou para mim. Cara, eu vou de Arana. Eu acho que gosto muito do Ayrton. Eu acho que os dois estão no mesmo nível, tá? Assim, eu acho que nessa aí não tem muita discussão entre o certo e o errado, não. Assim, acho que não vai também gerar muita controvérsia, não, porque eu acho que os dois estão ali no mesmo nível. O Ayrton piorou, mas já voltou a evoluir. É um cara também que faz uma diferença ali na nossa lateral esquerda. Ele consegue ir bem defensivamente, ofensivamente, mas eu vou de Arana, até porque é um dos caras que eu estou muito de olho para o jogo hoje. Eu vou de Arana. Eu gosto do Arana também. E o Ayrton Lucas já foi jogador de seleção também. Também. Inclusive, no primeiro semestre, foi o melhor jogador do Flamengo. Tudo bem que estava o Vitor Pereira, ele era o cara, assim. Era a referência. Estava todo mundo no vinagre? Estava todo mundo no vinagre. Mas ele estava voando, né? Então, há de se respeitar. Vamos lá, né? Vamos para a Bia. Vai pegar agora também uma difícil. Vamos lá. Thiago Maia ou Otávio? O Bia? Eu tinha que ficar com o Thiago Maia. Eu tinha que ficar. Cara, eu já falei, eu não gosto do Thiago Maia como jogador. Já falei. Mas você tinha ou ficou? Hã? Pois então, isso tá um laela do caramba, hein, gente? Vocês têm que se. O quê? Não, você tinha que ficar com o Thiago Maia ou ficou com o Thiago Maia? Não, eu tinha que cair no Thiago Maia, né? Pô. Não, mas quem você escolheu? Não escolhi o Thiago Maia, eu não vou escolher o Thiago Maia, eu não gosto do Thiago Maia, eu já falei. Ele tem dificuldade para mim na saída de bola, ele não consegue dominar, girar o corpo para sair jogando, ele tem um péssimo mapeamento de campo, assim, eu não gosto do Thiago Maia, então falam, mas ele teve um momento bom no Flamengo. Cara, eu já falei isso 1000 vezes. Ele teve um momento bom em decorrência de jogar com o João Gomes. Eu acho que o João Gomes salvou o trabalho do Thiago Maia, fez ele parecer melhor do que ele é em diversos momentos. Falo outro exemplo. O Andreas Pereira, que é tão criticado, o auge do Andreas Pereira em menos tempo é muito melhor do que o auge do Thiago Maia em todo o tempo de Flamengo. O auge do Pulgar em menos tempo é muito melhor do que o auge do Thiago Maia em todo o tempo. Assim, qualquer um que chegou para disputar com o Thiago Maia foi superior ao melhor momento dele no Flamengo. Eu não gosto dele mesmo, eu acho que ele tem 1000 limitações, então eu não voto nele. Eu vou deixar pro Vegeta desempatar, porque não é que eu discorde
Da Bia, não. Eu acho que o Thiago Maia está devendo muito. Mas, por exemplo, eu não trocaria o Thiago Maia pelo Otávio com o Atlético Mineiro. Eu acho que o Otávio ele surgiu muito bem no Atlético Paranaense, depois na Europa, carreira muito limitada, e desde que voltou também, eu acho que vira e mexe ele falha ali no Atlético, né? Existe uma diferença muito grande quando saiu o Alan, né? Quando o Alan estava lesionado antes de vir para o Flamengo, e até o Jair quando entrava o Otávio. Então, eu vou empatar. Vegeta, contigo a decisão aí. É difícil esse também e por baixo, né? Ao contrário do que a Ayrton Por baixo. e a Arana. Eu fui por eliminação. Tipo assim, O eu pensei, certo, eu trocaria? Não trocaria. Eu acho que poderia piorar se o Flamengo trocasse. Foi assim, mas o meu voto. o certo seria empatar entre os dois, né? Na minha opinião. Mas como tem que escolher um, eu vou deixar o ódio de lado e vou prevalecer o Thiago Maia. Mas por muita força do outro não ser um jogador também confiável. Concordo com tudo que a Bia falou. Desde sempre, tinha uma galera que pedia o Thiago Maia como titular no lugar do Arão, porque aquela enganação do reserva é melhor, né? Não, que ele entra, que ele é qualificado na saída, que não sei o que. Nossa lateral direita hoje. O cara que não tá jogando, que é contratado, ou que é reserva, e que ninguém conhece, é sempre o melhor jogador do mundo, né? E o Thiago Maia nunca me passou essa impressão, nunca vi isso nele. Nem na época do Santos eu via isso, eu via o Thiago Maia mais como uma parte de uma engrenagem que funcionava. E no Flamengo hoje ele teria uma responsabilidade muito maior do que ser só isso. Como o Pulgar teve essa responsabilidade de assumir, matou no peito, saiu jogando muito bem, tirando os cartões idiotas que ele toma. Mas ele é hoje o equilíbrio da defesa, do sistema defensivo do Flamengo passa totalmente pelo Pulgar e o cara ainda qualifica a saída de bola. Então, é uma perda. Eu vou votar no Thiago Maia, mas eu quero deixar bem claro que o Flamengo perde muito com o Thiago Maia em campo. Tanto que se fosse Pulgar, acho que seria muito rápido. Nós não precisa nem justificar. Seria Pulgar. Papum. Vamos lá, acho que essa vai ser tranquila também. Essa eu não vou, o Vegeta, é Vegeta agora, né? Porque Pode foi ser. a Bruno, eu tô tentando não perder na ordem de revezamento aqui. Acho que é o Vegeta que começa agora. Você também é tranquilo, né, Vegeta? Não tem... Gerson, totalmente. Também um jogador que tem que entender que o Flamengo é o time da vida dele, que ele tem uma carreira só, que ele tem que entregar o máximo. Eu tenho férias, eu tenho um monte de coisa, o foco tem que ser no Flamengo. Não pode chegar no Mundial que nem ele chegou, a principal contratação do ano. Extremamente decepcionante, a forma como ele saiu e a forma como ele chegou ali. E parte da temporada ele passou totalmente fora de forma, fora do eixo. Então, eu não sei como fazer o Gerson se convencer disso, não sei se tem como, mas é um jogador que eu manteria, claro, é acima da média, mas fica um sinal amarelo, porque se tivesse outro Mundial, será que ele teria a mesma postura, né, que ele teve na passada? Será que ele chegaria lá como se fosse fora da Cup de novo? Entendeu? Eu não sei se ele aprendeu essa lição, espero que sim. Acho que a temporada que vem vai dizer muito mais sobre o Gerson, mas com certeza, em termos de qualidade de hoje, é Gerson total. Como eu falei que ia ser tranquilo, meu voto também é no Gerson, para saber se a Bia vai na unanimidade, Bia? Unanimidade, Gerson. Eu acho ele, junto com o Pulgar e com o Cebolinha, o destaque da era Tite. Assim, eu acho que fisicamente é o que está melhor. É o Coringa. Tá sendo para o Tite o Coringa que ele foi para o Jorge Jesus. Assim, passa muito por ele essa evoluçãozinha do time. Então, Gerson. Vamos lá, então, pelo menos uma mais tranquila para eu começar, né? Essa aí, galera, eu acho o Zarate um baita jogador. Eu gosto muito do Zarate. Mas, enfim, eu não vou nem passar essa aí para a mesa, né? Alguém não vai? Mas não é o momento? O momento da Arrascaeta é tão bom assim para dispensar? Cara, o momento do Zarate também não é bom. E engraçado que a situação parecida, que os dois voltaram de lesão, o Zarate também não voltou bem, apesar de ter marcado um gol contra o Grêmio. Né? Eu acho que o Arrascaeta melhorou, mas já que o Vegeta levantou essa bola, eu vou começar votando no Arrasca. Vai lá, Vegeta, vamos ver se vai empatar para a Bia desempatar. O Zarate é muito bom jogador. Eu gosto muito também. Antes que comece a me xingar aí no chat, eu não sou ingrato. Eu amo o Arrasca. Acho que todo mundo que passou ali por 2019 merece um carinho especial.
mas a gente está falando de momento, é um jogador em atividade, é um jogador em franca ascensão. Então, se eu fosse escolher hoje, não falando de 2 meses atrás não escolheria. Hoje, para esse sprint final, que ele adora, né? Pegada final ali, eu escolheria o Arrascaeta. Eu acho que tem discussão pelo potencial do Zarate, por isso que eu me propus a discutir. Bia? Tô com a Arrascaeta, assim, acho que mesmo ele não vivendo um bom momento, no geral, agora ele está até se recuperando, foi decisivo no último jogo, mas eu acho que eu gosto muito do Zarate também, mas, cara, hoje, por exemplo, eu acho que o rubro-negro está muito mais confiante em um Arrascaeta decidido que o atleticano no Zarate, assim, eu acho que hoje o Arrasca tem até mais condições de decidir o jogo do que o Zarate, eu vou de Arrascaeta. Ah, Bia, agora que eu quero ver. Vai lá, produção, começa com a Bia, né? Não, não é essa não. Essa é tranquila também. Bia, Deus, o Vegeta tá ferrado, então. Vai começar a outra aí que eu quero ver. Bia, não tem muita dúvida, né? Cebolinha ou Rubens? Cebolinha, né? Assim, ainda mais pelo momento. Assim, se fosse pegar pelo geral, talvez a gente abrisse um debate, porque o Cebolinha demorou muito para ser um jogador do Flamengo. Mas hoje, cara, ele é um jogador, para mim, assim, se você perguntar, se fechar o ano e falar, cara, o que ficou de marca da era Tite nesse pouco tempo? Para mim, a recuperação do Cebolinha, hoje ele é intocável no time do Tite, a ponto de ter um debate sobre se o Bruno Henrique continuasse disputando com ele. O Bruno Henrique seria banco para o Cebolinha neste momento. Então, o momento do Cebolinha é melhor. Assim, e o Cebolinha é mais jogador também, na verdade. O Cebolinha estava mal no Flamengo, foi mal o tempo todo, mas eu acho o Cebolinha mais jogador. Vegeto? Só discordo o tempo todo, que teve alguns momentos ali antes, de ter um golaço num clássico, foi contra o Fluminense, né? Teve alguns momentos em 22 também que parecia que ele poderia engrenar, mas depois que ele entrou numa fase muito ruim, foi realmente um negócio assustador e parecia que não era recuperável. Mas hoje o Cebolinha, acho o nosso placar enganoso pra caramba, tá? Não, mas agora que o bicho vai esse pegar. favoritismo todo, não tem esse desequilíbrio todo, não. Agora o bicho... Eu falei que o Vegeta tá ferrado, mas eu tô também, porque eu acabei de lembrar qual vai ser o próximo. Vai lá, Vegeta, mas essa Eu me aí... dei melhor nessa daí do ofensivo, eu me dei melhor. Pois é. Vegeta. Oi. Bruno Henrique. É essa a produção? Esperando a produção passar ali. Tá aí, Bruno Henrique ou Paulinho? Paulinho. Bia? Paulinho. Amo. Peraí, deixa eu comentar. Vai. Eu amo o Bruno Henrique. Eu fui totalmente a favor da renovação do Bruno Henrique. Eu fiquei irritadíssimo com quem foi contra a renovação do Bruno Henrique. As pessoas discutem valor de contrato, discutem um monte de coisa, sem ter a mínima noção do que o Flamengo pode oferecer ou não, do que é barganha de dirigente ali na hora e do que é a realidade. Né? A gente fala que o Flamengo tem um elenco, mas é melhor botar uma grana para renovar um Bruno Henrique, você sabe que vai render. Futebol hoje, a medicina, né? É outra coisa, o jogador joga até 35 anos, ainda mais sendo dedicado, que nem é atleta, que nem é o BH, além do histórico, né? Então, às vezes, você bota uma grana em jogadores que não provaram nada e que não são nada, é melhor botar a grana no jogador que realmente é um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Só que o argumento é básico. Hoje, o Bruno Henrique é reserva do Cebolinha. Então, por isso, se eu perguntar bola, prefiro o Bruno Henrique que o Cebolinha. Prefiro o Bruno Henrique que o Paulinho, mas hoje ele é reserva do Cebolinha. Então, Paulinho. Paulinho é um jogador importantíssimo para o Atlético Mineiro, tem suas limitações, mas demorou para engrenar um pouco, mas vive um grande momento e não tem como. Não tem como defender o BH. Talvez no próximo Flamengo Atlético ele ganhe de braçada, mas nesse não. Bia Zayat. Deixando claro para a galera que está acessando a live agora neste exato momento em que eu comecei a falar, é sobre o momento, hein, dos jogadores. Vocês estão com muito medo da galera. Deixa a galera Não, corretar. para deixar claro, para não parecer que estamos aqui, sabe, fora da sanidade mental, que a gente não abriu mão da sanidade. Então, é de momento hoje. No momento, hoje, de jogador, o Bruno Henrique não senta na mesma conversa do Paulinho, tá? O Paulinho só senta, quer dizer, o Paulinho só senta na mesma mesa do Bruno se o Bruno permitir como um jogador total, ídolo histórico também, assim como o Vegeta, fui extremamente a favor da renovação, estava perdendo o sono com a possibilidade de perder o Bruno Henrique para um rival, enfim, ainda mais para onde ele talvez fosse,
Mas pelo momento, Paulinho, cara, eu acho que o Paulinho, ele é. Até porque o Bruno Henrique ele tá disputando como um ponta-direita. Eu, inclusive, já respondendo lá na frente. Hoje, a minha opção para o jogo de hoje seria o Luiz Araújo, não seria o Bruno Henrique. Então, por isso, o momento, Paulinho para o Atlético Mineiro é mais importante. Lembrando que o Paulinho é muito bom jogador também, né? Inclusive, tinha gente que falava que ele era melhor que o Vinícius Júnior. Eu nunca achei ele na base, mas ele surgiu também como um baita jogador. Eu acho o Bruno Henrique melhor que o Paulinho, com mais variedade, mas acho o Paulinho muito bom jogador. Não acho essa distância toda do Bruno Henrique e Paulinho, assim, em termos de capacidade, só que o Bruno Henrique tem uma carreira muito mais consolidada. Acho o Bruno Henrique muito mais decisivo que o Paulinho, né? Talvez seja um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro. Mas no momento, aí eu tô com a dupla. No momento, eu acho que o Paulinho tá melhor também. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, gente? Então, enfim, aí já mostra também artilheiro do Campeonato Brasileiro. E só lembrando, olha lá, há pouco, o Bruno Henrique era o melhor jogador do Flamengo. Sim. Primeiro começou com o Ayrton. Botafogo, inclusive, né? Se fosse quem... Vezes, eu não sei se eu vi antes, um jogo que foi tanto Bruno Henrique contra Rapa. Um jogador, os melhores momentos de Botafogo e Flamengo é só o Bruno Henrique fazendo todos os lances contra o Botafogo. Mas impressionante. Tanto que se fosse um quem é melhor, eu votaria no Bruno Henrique. Mas quem tá melhor, como a gente combinou, eu acho que agora é o Paulinho. Tanto que é artilheiro do campeonato, né? Então, enfim. Sim. Agora eu tô ferrado. Batei, produção. Agora ferrou. Eu vou de Hulk. Também acho que o momento... eu acho o Pedro o melhor 9 do Brasil. Centroavante, já tá incoerente de cara. Não, eu acho ele o melhor centroavante do Brasil e eu acho que ele tá recuperando a melhor fase. Eu acho que o Pedro ainda tá distante do Pedro que a gente viu no final do ano passado e no começo desse ano. Era um Pedro ainda mais confiante. Cara, o Pedro fazia o que queria. O Pedro do final do ano passado, com o Dorival, no começo desse ano, eu votaria no Pedro. Mas eu acho que o Pedro ainda está naquele processo, desde que o Tite chegou, de recuperar a confiança. E o Hulk é dono do Atlético. Eu acho que hoje, por exemplo, é o cara que tem que ser marcado, por mais que o Paulinho seja o artilheiro do Brasileirão. Mas nesse momento, eu vou com o Hulk. Eu vou com o Hulk. Vegeta. Pô. Você já me cornetou, eu pensei que fosse fácil no Pedro. Não, eu te cornetei porque faz eu até fui para você pensando assim, ele vai votar no Pedro, eu vou deixar para a Bia desembolar a parada. Eu te cornetei porque faz parte do processo. Mas... Pressionar o adversário, né, verdade? Você foi muito bem, você foi muito coerente, inclusive. E acho que me convenceu. Estou pensando aqui, mas é difícil votar contra quem a gente tem como ídolo, né? Contra quem a gente gosta, contra quem a gente é grato, né? Mas sem dúvida, o Hulk é o dono do Atlético Mineiro e isso pesa muito. O Pedro hoje não é o dono do Flamengo, nem sei se hoje... Se essa votação fosse há um ano atrás, provavelmente a gente diria de Pedro, né? Porque o que o Pedro fez ano passado foi sacanagem. Não, e foi para a Copa como titular. Exato. Titular do Flamengo, mas foi para a Copa. Mas eu acho que hoje o jogador que representa mais, que poderiam falar o Cebolinha, mas na minha opinião, o jogador que mais representa hoje o Flamengo, por incrível que pareça também, porque é um cara que deram como carta fora do baralho, é o que não está hoje, que é o Pulgar. Mas o Pedro é sempre candidato a ser protagonista. Então, máximo respeito ao Pedro, mas Hulk, porque é o cara do Atlético. Tanto que o Pedro lá, para quem joga, o Pedro está no meu cartola de hoje. Então, enfim, estou confiante, mas o Hulk não está. Mas eu acho que o momento do Hulk é muito bom. Vai ser unanimidade ou você vai no Pedro, Bia? Não, vou dar uma moralzinha pro Pedro, assim. Eu acho que, cara, o Atlético, ele é o Atlético. O Hulk é o dono do Atlético, sim, mas o Hulk também, pegando até pela temporada, ele também viveu momentos de baixa, assim. Acho o Hulk... Inclusive, não era para o Hulk estar nesse jogo, né? Era para ele ter sido julgado por diversos choros aí no decorrer da temporada. E eu acho que o Pedro, apesar dele não ser o protagonista, o dono do time, cara, ele é o grande responsável pela efetividade no ataque desse time do Tite mudar. Assim. Ele tem sido também uma peça extremamente importante para que a bola voltasse a entrar e para que os outros do sistema ofensivo sentissem segurança. Então, o Pedro é um grande nome dessa arrancada do Tite, assim, desse começo do Tite, dessa melhora. Então, vou dar essa moral pro Pedro, que eu acho que ele merece também. E a Bia vai ficar aí
Bem, eu acho que vai ser tranquilo, mas vai que eu quebre a cara, né, Bia? Começa aí, ó. Tite ou Luiz Felipe Scolari? Eu não tenho dúvida, desculpa, assim, Tite para mim muito disparado. E aí eu vou pegar, não só pelo currículo e tal, porque aí o Filipão também tem, né, o seu currículo fortíssimo, gigantesco, mas, cara, eu acho o Tite, o técnico, o cara mais inteligente do país hoje, assim, eu acho que ele tem um domínio do futebol imenso, e aí eu vou pegar por clube, já fazendo recorte de Flamengo e Atlético. O Filipão demorou muito para engrenar com o Atlético, demorou muito para conquistar sua primeira vitória. Conseguiu tomar uma virada do Flamengo de Sampaoli, que, cara, aquele dia só virou ruim pelo próprio Flamengo, porque teve o soco, acabou na delegacia. Mas, cara, quando ele ainda tentava buscar ali a primeira vitória, o Flamengo de Sampaoli, com a Arrascaeta de reserva, que entrou para auxiliar, a gente conseguiu virar o jogo em pouquíssimo tempo. E o Tite, em menos tempo, conseguiu fazer de um Flamengo que era assim, terra quase arrasada e que tudo dava muito errado, inclusive num cenário pior do que o Filipão pegou o Atlético, tá? O Tite pega o Flamengo num cenário pior. O Flamengo perdeu 1000 vices, enfim, tudo aquilo que aconteceu, e ele consegue mudar o Flamengo muito rapidamente. Claro que a gente ainda tem muito a evoluir, o Tite não ia fazer um milagre, não ia fazer esse Flamengo chegar no seu auge, até porque os jogadores não estão no auge físico. Só que, cara, ele conseguiu dar uma consistência defensiva que parecia impossível e conseguiu mexer com a efetividade também ofensiva, que parecia impossível, e trazer confiança para jogadores. Assim, como gestor de time, eu também acho o Tite melhor do que o Filipão. Eu acho que ele é um cara que consegue se fazer entender melhor, consegue ter uma relação melhor com seus jogadores. Eu vou de Tite nessa, até por esse recorte de clubes. Assim, e eu acho que o Tite está mais em alta. Se for me perguntar qual jogo eu gosto de assistir mais hoje, qual futebol, eu acho que eu prefiro assistir um pouco mais o Flamengo do que o Atlético, com essas mudanças. Eu acho muito interessante o Flamengo, como o Tite muda, mesmo sem substituir, ele faz o jogador está na direita, de repente está na esquerda, um está mais avançado, depois ele volta, então eu vou de Tite. Vegeto? Eu odeio o Filipão. É importante dizer que eu também tenho minhas ressalvas fortes aí. Eu odeio o Filipão, mas desde criança. Porque ele teve um episódio, um dos piores e mais ridículos. Vende a Gávea. Esse aí foi depois ainda. São vários, né? Esse aí é do Kleber, né? Mas você vai falar, bater no Sávio. Exato. O episódio que ele manda bater no Sávio no jogo lá da Copa do Brasil. O Sávio é meu grande ídolo, né, de infância. E é isso que os covardes fazem, né? Os que não conseguem apresentar ferramentas técnicas e futebolísticas fazem. E a carreira do Filipão se pautou nisso, né? Ele cavou também na final da Copa do Brasil de 97, ele cavou a suspensão do Júnior Baiano para o segundo jogo. Ele sempre sujo. Ele apela para esses pormenores que nem deviam, essas brechas que nem deviam existir. Então, totalmente Tite, 200% Tite, ainda 100% Tite por isso, e 200% pelo bom trabalho que ele vem fazendo e pela a esperança de, principalmente, uma temporada que vem melhor. Está tendo peito para fazer as coisas e fazendo com inteligência. Ele é muito esperto, né? Então, aos poucos, sempre lembrando que o trabalho é para o ano que vem, aos poucos ele já colocou o Flamengo em ordem. Ó, galera, ficou aí, ó, 8-4 Flamengo. O nosso time, para hoje, se fosse a gente escalar um time para enfrentar um outro adversário, num compilado, ficou Rossi, Saravia, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Arana, Thiago Maia, Gerson e Arrasca, Paulinho, Cebolinha e Hulk, técnico Tite.